Então, beleza. Então, agora aqui a gente vai falar sobre as regiões do abdômen. Como a gente divide esse abdômen, que vai fazer toda a diferença, né, na hora da gente fazer nosso preparo e o nosso planejamento para a cirurgia. Logicamente, a gente tem que saber aonde está cada um dos órgãos para a gente poder fazer o acesso correto a eles. A gente divide o abdômen em três regiões principais, maiores, que são região epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Epigástrica, que é a primeira, é a parte mais de cima aqui do abdômen, que a gente se refere a essa parte onde termina as costelas e vai até ali a cúpula diafragmática. Então, diafragma, limite, e até a altura aqui mais ou menos de onde terminam as costelas é onde a gente tem a região epigástrica. Mesogástrica, que a gente vai ver mais pra frente, ou deixa eu mostrar e daí depois eu volto o slide, mais fácil. É essa região aqui, que é aqui a gente vai delimitar a partir do final das costelas até o início do ilho. É o limite das duas pontas ósseas que a gente tem ali do abdômen, né? E a hipogástrica, que é a parte intrapélvica ali, né? Do osso do ilho para baixo seria a região hipogástrica. Falando então sobre o que tem em cada uma dessas regiões, a epigástrica ela vai ser subdividida em outras três divisões. A central, que é a chifoide, a região chifóidea, justamente porque é onde tem a cartilagem chifoide, que é essa última cartilagem aqui do externo. E nas duas laterais a gente tem a região hipocondríaca direita do lado direito e hipocondríaca esquerda do lado esquerdo. Na região central aqui, embaixo da chifoide, o que normalmente a gente encontra é a região direita do estômago, que é esperado que esteja ali, parte do jejuno, o cólon transverso e o fígado, pelo menos alguns lobos do fígado, o lobo esquerdo. Se a gente for analisar, pensar aqui, conseguir mentalizar na imagem isso, acaba sendo algo interessante da gente como cirurgiões conseguir visualizar, né, quando a gente fala sobre as posições, sobre a topografia, numa anatomia ali de um órgão, a gente conseguir enxergar aquilo na nossa cabeça, né? Então, a gente consegue lembrar da anatomia olhando aqui o esquema do paciente e perceber, por exemplo, a curvatura direita do estômago. Como que o estômago faz? Ele desce mais ou menos por aqui, né? Nessa lateralzinha aqui da cartilagem chifoide pelo esôfago. E ele vai fazer todo aquele abolamento do fundo, do corpo aqui. E aqui na região chifoide é onde vai estar começando realmente o antro pilórico, que ele vai estar fazendo aquela curva para começar o duodeno depois aqui e fazer todo o jejuno. Então por isso que a gente encontra aqui essa parte do estômago. O fígado é a mesma coisa, ele fica predominantemente já adiantando na região hipocondríaca direita, mas o fígado ele é grande, é um órgão bem significativo, tanto que quando a gente faz a incisão, a gente vê, quando a gente faz aqui a bem pré-umbilical, a incisão pré-umbilical aqui, a gente consegue ver logo aqui, a partir do momento que abre a linha alba, o fígado nessa região. Então ele fica predominantemente aqui, os maiores lobos, mas os lobos, a ponta mais esquerda dele, realmente vem aqui para dentro, né? E o jejuno, ele é composto de metros de intestino, então ele acaba ficando meio que em praticamente todo o abdômen, né? Cólon transverso também, se a gente for lembrar como funciona, a parte de cólon transverso, ascendente, transverso e descendente, né? A partir do momento aqui da região mais ou menos do seco, que a gente já vai ver que fica nessa região aqui da mesogástrica, o cólon ele faz meio que um U ao contrário no abdômen. Então ele vem fazendo isso aqui: ascendente, transverso e descendente. Então o transverso vai passar bem na linha aqui da região chifoide, fazendo esse U para depois vir aqui pro reto, né? Então realmente a gente consegue enxergar. Então a gente consegue agora ver o fígado aqui passando na região no lado direito, o estômago aqui também no lado esquerdo e o cólon passando aqui entre os dois no caso. E a gente realmente consegue perceber e identificar isso quando a gente vai fazer a laparotomia no paciente. Região hipocondríaca direita, então o início
do duodeno, porque vai ser, como a gente disse, o estômago vai estar fazendo aquela volta dele, aí vai terminar a curva dele para começar o duodeno, vai estar aqui, vai estar bem nesse limite, nesse ângulo aqui da região hipocondríaca direita. O cólon ascendente, como a gente já adiantou, ele vai fazer esse U aqui, então uma ponta dele também vai estar passando aqui nessa região hipocondríaca direita, nesse finalzinho dela. E a maior parte do fígado, que realmente vai estar colado aqui no diafragma, vai estar aderido aqui nas costelas praticamente, bem fazendo a principal, sendo o principal órgão da região hipocondríaca esquerda, né? Direita, desculpa. No oposto, na região hipocondríaca esquerda, o principal órgão é o estômago, na verdade, que é ele que vai ficar realmente mais aqui na região da costela, e é o maior órgão que tem aqui. O jejuno, como a gente disse, e vocês perceberam que ele vai estar em quase toda a parte do abdômen, por ser muito longo mesmo. O cólon descendente, como eu já tinha explicado, vai fazer aquele U, então aqui numa pontinha a gente também vai ver um pouquinho do cólon descendente. E, às vezes, dependendo, alguns fígados podem chegar até com um finalzinho de uma pontinha aqui até o hemisfério, até a região hipocondríaca esquerda aqui. Mas o mais comum é eles virem até a região da tifoide, não avançar tanto até aqui não, mas pode acontecer. Da região mesogástrica, vamos daí, depois que eu falar todas as regiões, daí eu abro o chat. Da região mesogástrica, então, a gente tem no centro a região umbilical, que é onde a gente tem o umbigo mesmo. Então, o que fica mais fácil da gente acabar decorando inicialmente ali para conseguir memorizar é a região umbilical mesmo, porque tem um umbigo, é bom a gente lembrar das estruturas, né? E no centro também a gente tem a região tifoide ali na região epigástrica. Nas laterais aqui também da região mesogástrica, a gente tem as duas regiões ilíacas, que é a ilíaca direita e a ilíaca esquerda. Na região umbilical, a região do centro, é onde a gente tem o jejuno, e daí é onde a gente vai ter a maior parte do jejuno. Aí ele vai ser nessa região o principal órgão, no centro aqui do umbigo, o que na região umbilical que mais tem é jejuno mesmo. O seco, como eu já falei, ele vai começar passando aqui nessa região de baixo da região umbilical para começar a fazer aquele U do intestino grosso logo depois. A válvula iliocefacal que fica mais ou menos por aqui. Cólon transverso, porque ele passa, quando ele vai fazer aquele U invertido aqui, ele vai passar exatamente aqui em cima dessa linha ali da divisão entre a região tifoide e a umbilical, então por isso que ele aparece nas duas regiões. Porção cranial da bexiga, isso aqui porque a bexiga é um órgão que ela é variável na sua topografia, porque depende muito de quanto ela está cheia. Então quando ela está bem vazia, ela fica bem intrapélvica, aqui na região só hipogástrica. Mas quando ela se enche, ela pode ficar repleta até quase aqui a região do umbigo, né? Então nessa região mais caudal da região umbilical, é relativamente comum a gente encontrar a bexiga. Inclusive quando a gente vai fazer um acesso à bexiga, a gente vai aprender mais pra frente, a gente nem faz tão próximo da pelve, a gente normalmente já faz um pouco aqui numa transição entre a região mesogástrica e hipogástrica mesmo. E os cornos uterinos, porque os cornos, o útero, ele vem aqui da vulva, né? Vem passando aqui pelo canal pélvico, e aqui ele faz aquele Y indo em direção às fossas ilíacas, indo em direção aos rins ali, que é onde ficam os ovários. A gente já vai ver, né? Mas esse útero, esse Y, começa aqui mais ou menos. Então o corno uterino vai passar pela região umbilical, aqui nessa região mais caudal, antes de chegar ali nos rins. Agora falando das regiões ilíacas. A região ilíaca direita, primeiro aqui, logo abaixo do fígado. Vamos tentar lembrar e ver o abdômen como um todo, né? Então a gente já entendeu essa parte da epigástrica. Então a ilíaca direita fica logo abaixo do fígado. Então a gente já sabe que vai vir aqui, se aqui tem o cólon transverso e tal, a gente já sabe que daqui então tem que vir também um cólon ascendente para fazer toda a conexão do resto, fazer sentido com o resto do mapeamento que a gente tinha visto lá em cima, né?
Também tem o duodeno, a gente já tinha falado, né? O estômago ele vai vir daqui da região hipocondríaca esquerda, vai fazer aquela curva dele aqui do antro pilórico na região tifoidea e depois vai descer aqui o duodeno pela ilíaca direita. Para depois começar todo o jejum aqui na região umbilical. A gente também vai encontrar o seco, como eu tinha comentado, fazendo aqui o início da comunicação com o intestino grosso. E o ovário e rim direito, né? O ovário fica bem aqui nessa região, mais ou menos bem no meio mesmo da região da ilíaca direita. E um detalhe que o rim fica sempre um pouquinho cranial, né, ao ovário. Isso é inclusive uma dica quando a gente se refere a OSH, a castração de fêmea. A gente sempre comenta que uma das dicas para conseguir sempre encontrar o ovário ou quando tem um sangramento pós a OSH é procurar sempre caudal ao rim. Afinal, a gente sabe que caudal ao rim é onde a gente encontra os ovários, onde originalmente o ovário estava, né? E um detalhe em relação ao rim, que o rim, quando a gente olha ele de cima, assim, nessa topografia, quando a gente faz o acesso pelo abdômen, a gente encontra o rim através da fossa ilíaca, ali na região ilíaca direita. Mas ele não fica propriamente no abdômen. A gente faz o acesso dele abdominal, mas lembrando que ele fica numa região ali que se chama o retroperitônio, né? Ele não fica dentro do abdômen. O peritônio ele faz o recobrimento e o revestimento do abdômen. E o rim ele fica atrás disso, ele fica aderido por uma parte dele, pela cortical dele ali, na cápsula ali, na musculatura ali para a lombar, e pelo outro lado por baixo do peritônio. Então a gente tem que romper o peritônio para chegar ali no rim, né? Então ele não fica propriamente no abdômen, ele fica na região retroperitoneal que a gente considera. Dos dois lados isso, né? Na região ilíaca esquerda, agora do outro lado, a gente também vai ter ainda jejuno, o ilho, que é o finalzinho ali do intestino delgado, que vai fazer a comunicação aqui depois com o seco. Então ele vai passar toda a região aqui do ilíaca, passando aqui pela umbilical para poder fazer a comunicação. A gente vai ter daí também o baço, que fica... É importante a gente lembrar que ele tem existe inclusive o ligamento gastroesplênico. Então aqui a gente tem o estômago e existe um ligamento que segura o baço aqui bem fixo ao estômago. Então a gente tem um bem próximo realmente um do outro aqui. E a gente muitas vezes tem que deslocar inclusive o baço aqui para conseguir fazer a visualização do resto dos órgãos que vai ter aqui embaixo, que são o ovário esquerdo e o rim esquerdo, seguindo o mesmo princípio que eu falei do lado direito, do rim estar ali na região retroperitoneal e o ovário logo caudal a ele. A gente também encontra o cólon descendente fazendo o finalzinho daquele U invertido. Ele desce por aqui para daí poder fazer a entrada depois, a partir dessa região aqui do ilho, fazer a entrada no canal pélvico, né? Detalhe aqui que a gente sempre tem que lembrar, é importante a gente lembrar, o rim direito aqui sempre um pouquinho mais cranial do que o rim esquerdo. O rim esquerdo fica aqui um pouquinho mais no meio da região mesogástrica, o rim direito fica aqui um pouquinho mais próximo da costela, né? Mais cranial aqui no início da região ilíaca, né? E por último a gente tem a região hipogástrica, ali que é a região toda intrapélvica no caso, né? É um pouquinho mais difícil de ter a divisão realmente dela, porque é uma região muito mais estreita, mas mesmo assim a gente consegue fazer uma divisão central ali, que é a região púbica, e as duas regiões inguinais, direita e esquerda ali. A região púbica acaba sendo a principal, no caso, que é onde tem as estruturas maiores ali, né? Que seriam, no caso, o reto, a bexiga e o corpo do útero, ou a próstata, dependendo se for macho ou fêmea. E a inguinal direita e esquerda, a gente acaba muitas vezes não considerando tanto na nossa divisão ali, justamente porque elas dependem
da bexiga, né, para ter alguma coisa lá dentro. Com a bexiga vazia na região inguinal direita aqui, o duodeno às vezes pode chegar até essa região um pouquinho na volta dele, mas não é muito comum isso, só com a bexiga vazia. E do outro lado, na região inguinal esquerda, o jejuno, como ele é composto de metros de intestino, como eu falei, algumas alças com a bexiga vazia vão acabar ficando aqui. Mas como a bexiga normalmente não fica assim completamente vazia, ela fica semi-repleta, tem uma reposição moderada ali que o paciente vai acumulando ao longo do dia, normalmente ela tá, nessas regiões não tem muita coisa, não tem o duodeno e o jejuno lá, normalmente é só a bexiga, e por isso que a gente acaba considerando mais a região como a região hipogástrica como um todo, ou região púbica, canal intrapélvico também, que a gente chama principalmente essa parte mais interna aqui, né? Mas as regiões de inguinal, direita e esquerda acaba sendo pouco utilizada por conta disso, né? Então, antes de ir para a próxima parte, vou abrir o chat para ver se tem alguma coisa. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Essa parte das regiões abdominais deu para entender? Tá tranquilo desse jeito? Posso ir para a próxima parte? Então vamos continuar. Eu só conferir agora como eu mexi na câmera assim. A minha câmera saiu? Agora voltou? Acho que agora voltou ao normal, né? Então beleza. Então vamos continuando aqui. Então agora a gente vai falar sobre um pouco das incisões, como a gente pode fazer ela no abdômen. Então, a gente já tinha comentado um pouquinho sobre isso. A gente tem os tipos de incisão no abdômen quando a gente se refere já à celiotomia ali mediana, ou já falando de uma maneira mais convencional, a laparotomia mesmo ali pela linha alba. A gente pode fazer ela na linha média mesmo, em cima da linha alba, que é a incisão mediana, ou a gente pode fazer a incisão paramediana, que é paralela à linha alba, por isso esse nome paramediana. E ela, qualquer uma das duas, sendo aqui exatamente na linha ou sendo paralela à linha, a gente pode considerar elas como pré-umbilical, acima do umbigo, entre o umbigo e a tifoide ali. Retro-umbilical, que é qualquer altura aqui abaixo do umbigo até o canal pélvico. Ou pré-retro-umbilical, que seria atravessando o umbigo, também independente do tamanho que você esteja fazendo. Se estiver fazendo uma incisão de 6 centímetros aqui e que está passando de cima até abaixo do umbigo, você está tendo uma pré-retro-umbilical, assim como se você estiver fazendo uma chifopúbica, que a gente costuma dizer que é a maior incisão que a gente consegue fazer, né? Da chifoide até o início ali do pubis, que é a maior pré-retro-umbilical que a gente pode fazer, né? E aqui, mostrando a diferença das incisões medianas e paramedianas. Quando a gente se refere à incisão mediana, a gente está falando exatamente na linha alba. Qual é a vantagem disso? Pode perceber que quando a gente faz exatamente na linha alba, a gente só faz a destruição ali de um tecido fibroso, que é a linha alba, o conjunto ali, o acúmulo das faces musculares ali que revestem o abdômen. Por isso, a gente tem uma menor dor nesse acesso, né? E uma melhor recuperação desse paciente porque não teve a injúria da musculatura. Quando a gente faz aqui a incisão paramediana, a gente está cortando em cima do músculo reto abdominal, ou seja,
a gente vai ter uma maior dor desse paciente, porque vai ter a lesão muscular, vai ter um maior sangramento, que pode acabar atrapalhando um pouco a gente no procedimento cirúrgico, porque vai ser o sangramento da musculatura, coisa que não acontece quando a gente faz aqui na linha alba também. Então, é uma incisão que acaba sendo não desejada, na verdade. Ela existe, essa incisão paramediana, né, essa nomenclatura, mas a gente não deseja, na maioria das vezes, realizá-la. O objetivo é fazer a incisão mediana. Em algumas situações específicas, a gente utiliza, mas acessos muito específicos. E na nossa realidade, assim, o que eu já utilizei de acesso propositalmente para mediano seria mini acesso para videocirurgia, por exemplo, em que daí a gente tem que colocar os portais em triangulação, que a gente diz, para conseguir fazer a câmera ficar num ponto e que você consiga enxergar bem e ter um bom campo de visão da tua pinça para poder enxergar o órgão que você está fazendo. Aí, para conseguir fazer essa boa triangulação, para ter uma boa imagem na videocirurgia, a gente tem que fugir completamente da linha alba. Normalmente fica um portal, que a gente se refere, né, que um buraco de acesso na linha alba, e a maioria dos outros tendem a ficar fora da linha alba ali em qualquer parte do abdômen. Daí são várias microincisões ali, várias micropunções paramedianas que a gente acaba fazendo. Mas daí acaba tendo a sua vantagem de ser uma incisão muito pequena, diferente da gente fazer um corte mesmo, de fazer uma incisão, por exemplo, ali pré-retro-umbilical, né? Daí compensa de qualquer maneira. Quando a gente vai fazer o acesso, não só quando a gente vai fazer o acesso, porque a gente não precisa passar necessariamente por todas essas musculaturas, né? Principalmente quando a gente acerta a linha alba. Mas é interessante a gente saber todas as estruturas e todas as musculaturas que compreendem ali o abdômen. Algumas vezes acaba sendo necessário também a gente fazer, inclusive, a incisão pelo flanco, a laparotomia propriamente dita mesmo. Então é importante a gente conhecer todos os arredores ali do abdômen, né? De fora para dentro, o que a gente vai ter é primeiro a pele e depois o tecido subcutâneo, que não deixa de ser uma parte da pele ali, né, conhecido também inclusive como hipoderme, como a gente viu na cicatrização, né? E daí a gente vai ter as musculaturas. No centro, aqui, doula paralela à linha alba, a gente tem a musculatura do reto abdominal, e chegando até ele, fazendo o revestimento do resto do abdômen, das musculaturas que vão chegando aqui e se inserindo também no reto abdominal, a gente tem primeiramente o músculo oblíquo abdominal externo, que é a primeira revestimento de musculatura que existe paralelo aqui ao músculo reto do abdômen, aqui em cima, logo no início. Depois a gente tem o oblíquo interno, o oblíquo abdominal interno, aqui uma segunda camada que existe paralela também, logo abaixo do oblíquo externo. E mais internamente de todos, a gente tem o músculo transverso do abdômen, que vem até aqui, ó, um pouquinho abaixo, realmente revestindo o reto abdominal. E todos eles vão chegando até próximo aqui do reto abdominal, e as suas fáscias vão continuando fazendo o revestimento, e todas vão se unindo ali no centro, no meio do paciente, formando a linha alba. E depois, por baixo do músculo transverso, a gente tem o peritônio fazendo o selamento ali do abdômen e fazendo a proteção ali dos outros órgãos, né? O peritônio parietal. Também, outras duas estruturas que a gente tem logo depois que a gente passa o peritônio, que a gente normalmente encontra e às vezes a gente tem que tomar cuidado com elas ou lidar com elas, que é o ligamento falciforme e o ligamento mediano da vesícula urinária. O ligamento falciforme, ele fica ali na região do umbigo, e ele sela o umbigo por dentro, é como se fosse um resquício ali de quando o paciente tinha ainda a sua comunicação com a mãe através do cordão umbilical, né? É uma estrutura que atualmente, com o paciente, né, já adulto, não tem uma significância para ele, né? Então, é uma estrutura que algumas vezes a gente, inclusive, se ela está dificultando muito o nosso acesso, por exemplo, numa manipulação de um fígado, a gente pode remover esse ligamento falciforme ali, ou simplesmente afasta ele, né? Mas não é nada muito preocupante.
Mas o ligamento mediano da vesícula urinária, que aí a gente encontra na região mais caudal ali, bem próximo na região hipogástrica, faz a sustentação da bexiga no local, para que ela fique ali sustentada na região do jeito que ela precisa. Então é um tipo de estrutura que a gente daí faz o oposto, a gente evita lesionar ela, né? Quando a gente faz a incisão até aquela região, a gente evita destruir esse ligamento para fazer o acesso à bexiga, a gente tenta preservar ele ali, né? Daqui também dessa próxima parte que acabou de passar, como que foi tudo tranquilo das incisões? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Bom, não sei se eu atraso ou ninguém comenta nada, então vou continuar, daí qualquer coisa eu olho depois. Então, para agora a gente fazer propriamente, agora que a gente entendeu todas as estruturas que a gente tem, para fazer o acesso realmente do abdômen. Primeiro, a gente já tinha comentado sobre isso no preparo do paciente, tricotomia, sempre tricotomia ampla. Aqui, essa tricotomia que está feita não é para um acesso exploratório, né? Não é para um acesso abdominal completo, é para fazer uma OSH no paciente. Por que eu me refiro a isso? A gente consegue ver nessa foto que a cicatriz umbilical está bem aqui, ó. Bem entre essas duas mamas a gente tem aqui a cicatriz umbilical, ou seja, a pessoa pretende fazer uma incisão pequena para fazer a OSH desse gato e provavelmente uma incisão já retroumbilical, talvez nem chegue aqui no umbigo a incisão da pessoa. Por isso que a tricotomia só está até aqui. A gente ainda tem um pouquinho de abdômen aqui, a cartilagem xifoide está mais ou menos aqui embaixo dessa região do pelo. Se a gente quisesse fazer, e a gente sempre recomendou, né? A gente já tinha comentado sobre a questão da tricotomia ampla, né? Então, a pessoa aqui jamais poderia iniciar a incisão aqui em cima, né? Para fazer uma laparotomia exploratória, essa tricotomia deveria estar aqui, quase no início dessas, quase só deixando essas mamas aqui cobertas com o pelo. Tudo isso aqui deveria ser tirado também, para daí sim a gente ter um acesso ao abdômen completo. Mas faz a tricotomia e daí a gente vai para a antisepsia, que a gente já tinha visto. Existem diversas maneiras de fazer essa antisepsia, diversas técnicas, diversos produtos. Faz como for de acordo com a rotina. Ó, com o PVPI ficou até mais fácil de perceber aqui a cicatriz umbilical, onde ela está mesmo. E daí, depois de fazer toda a antisepsia, aqui sendo feito daquela maneira, como eu tinha falado, das passagens paralelas, sempre do centro para as laterais. E daí a gente vai fazer a colocação do campo. Ó, perceba que o campo também ali já está só deixando bem praticamente a cicatriz umbilical exposta no limite do campo. Então realmente vai ser, como eu comentei, a incisão ali bem mais baixa, né? Bem mais reto-umbilical. Então faz a colocação dos campos, deixando só o necessário ali, tentando isolar o máximo possível toda a parte que possa ter contaminação do sítio cirúrgico propriamente dito. E daí a gente vai pro acesso. Logicamente não é o mesmo paciente agora. Então primeiro, incisão de pele, que a gente faz. E daí vai fazer a divulsão de subcutâneo. Percebam aqui que é visível todas as estruturas. Quando a gente faz o acesso com calma, a gente consegue visualizar realmente todas as estruturas que a gente comentou. Ou pelo menos as que nos interessam, né? Então, ó, pele,
subcutânea, a gente consegue ver esse tecido subcutâneo mais esbranquiçado. A gente consegue fazer a divulsão dele e, fazendo a divulsão, a gente consegue ver mesmo a linha alba. Percebam que existe um tecido fibroso bem mais esbranquiçado, bem mais é perceptível que ele é mais grosseiro aqui nessa região e que delimita a linha alba. Aqui esse paciente está bem exagerado essa linha alba porque ele é mais filhotinho, um pouco mais fácil de ser percebido, mas dá pra ver, ó, o tamanho do tecido ali fibroso, né, bem fácil de visualizar da linha alba, né, a diferença do tecido fibroso para a musculatura aqui na lateral, né. Então a gente consegue enxergar ela para conseguir realmente fugir da musculatura. Faz a incisão. Um detalhe aqui importante, percebam que está colocada as ales na lateral. Então, o que a gente vai fazer nesse acesso abdominal? Entendem que dentro, naturalmente, do abdômen não existe ar, é um vácuo. Ou seja, todos os órgãos estão colados na parede abdominal. Se a gente simplesmente pegar e passar o bisturi reto, pode acontecer, e não é tão incomum se você for fazer isso, de você cortar outros órgãos, de pesar um pouquinho mais o bisturi e você cortar outros órgãos que estejam ali colados no abdômen. Ou seja, o que a gente faz? Expôs ali a linha alba. Pega com as duas ales, na lateral, no meio da musculatura mesmo, não em cima da linha alba, senão você não vai conseguir cortar ela, né? Então pega lateral do lado da linha alba ali, de um lado, de um outro, em cima da musculatura, por cima da fáscia, e suspende, puxa mesmo o abdômen para cima. Percebam aqui, tanto nessa imagem quanto nessa aqui, que ele está sendo tracionado ali para cima e a gente percebe a parede muscular sendo levantada para cima, né? Daí a gente pega o bisturi e faz a incisão em estocada. Não sei se vocês lembram, mas quando eu falei sobre o bisturi, sobre as empunhaduras do bisturi, eu tinha falado sobre... Dá para fazer com a tesoura. Sobre as pegadas com o bisturi, que teria a pegada para fazer a incisão maior, né, que seria, por exemplo, fazer a laparotomia, que daí a gente pega o bisturi dessa maneira. Mas tem também a maneira da gente pegar o bisturi para fazer em estocada, que a gente pega dessa maneira como se fosse um lápis, e que daí a gente coloca o dedo aqui como freio para não exagerar na nossa estocada. É exatamente aqui que a gente usa isso. A gente vai fazer isso aqui, vai suspender com a hélice e vai fazer um freio com o nosso dedo e vai só colocar o necessário da ponta do bisturi para furar todas as camadas até ali o peritônio e fazer uma incisão o suficiente para passar apenas a tesoura. Quando a gente faz isso, a gente tem uma chance muito menor de lesionar qualquer um dos órgãos, porque a gente está puxando para cima, então mesmo através do vácuo já pode fazer uma certa distância do órgão para a parede abdominal, e assim que qualquer passagem de ar é permitida para dentro com o furo do bisturi, entra o ar externo, o ar do ambiente no abdômen, e daí faz toda a liberação da camada muscular ali, né, da parede do abdômen, faz a separação dos órgãos, e daí fica muito mais tranquilo e muito mais seguro da gente fazer o nosso corte ali, o nosso acesso, ampliar o nosso acesso na linha alba, né? Mesmo assim, alguns pacientes podem ter realmente aderências, o órgão está colado realmente na parede abdominal em qualquer região dela, principalmente na linha alba. Isso acaba sendo muito comum, não muito comum, mas mais comum em pacientes que já tenham inclusive passados por alguma cirurgia antes, ao longo da vida. Então, é sempre importante a gente tomar esse cuidado, que é isso que essa tesoura está mostrando aqui no lado esquerdo. Fez essa estocada, encheu de ar, você mantém a hélice suspendendo o abdômen, pega a tesoura fechada, de preferência a tesoura romba. Para quem não lembra, a gente tem aqui essa tesoura, ela é uma tesoura que é fina romba, ou seja, ela tem uma ponta fina e uma ponta romba, uma ponta que fura, uma ponta que é traumática e uma ponta não traumática. A gente prefere pegar uma tesoura que seja a ponta romba-romba, as duas dessa maneira, coloca ela fechada, deixa ela fechada aqui e desliza ela encostando, roçando mesmo ali na linha alba por dentro, pelo lado de dentro, empurrando a linha alba para fora ainda, justamente para, se tiver algum tipo de órgão ali ainda aderido, ainda preso na linha alba, ele se soltar daquela região e você depois poder voltar com a tesoura, como mostrado no lado direito aqui, cortando a linha alba sem o risco de você acabar lesionando algum órgão.
Amplia para um lado, amplia para o outro, de acordo com a sua necessidade, e você tem o seu acesso abdominal para fazer aquilo que você precisa fazer, o que for necessário, né? Aí, dependendo da altura que você fez, você vai ter acesso a estômago, a bexiga, a útero, ao que for, para fazer o que for necessário, né? Antes da gente ir para a exploração do acesso, como que tá? Tudo bem por aqui também? Alguém já viu acesso... Aí, abriu o Excel errado. Alguém já viu acesso diferente disso? É isso aí mesmo que alguém que vocês já conheciam? Alguém que perguntou alguma coisa? Então vamos continuando. Então, uma vez que a gente fez a abertura geral ali da cavidade, vamos considerar aqui para a gente poder fazer toda a exploração da cavidade, passar por todas as formas que a gente normalmente mexe nesse abdômen. A gente vai considerar que a gente fez uma incisão chifopúbica mesmo, como se assim a gente abriu para fazer a laparotomia exploratória. Tem algum problema no paciente, tem algum conteúdo ali que atrapalhou a visualização pelo ultrassom, o raio-x não foi eficiente ali para conseguir perceber alguma alteração, foi recomendado a laparotomia exploratória, então a gente teve que abrir de fora a fora ali mesmo. Fez uma chifopúbica para ver tudo que está acontecendo ali dentro, então a gente vai ter que explorar esse abdômen inteiro. Existem algumas maneiras da gente fazer isso, né? Mas é importante a gente ter para nós o nosso roteiro a seguir quando vai fazer esse tipo de coisa, para não arriscar perder nada, não arriscar esquecer de visualizar alguma coisa. Quando a gente tem algo sistematizado na cabeça, vou fazer sempre nessa ordem, é muito mais difícil de você esquecer de conferir alguma coisa no teu procedimento. Então, por isso que normalmente a gente sempre tenta seguir uma trilha. Vou ver primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Se vocês, talvez vocês já tenham visto isso até na questão do ultrassom, inclusive, né, que eu saiba é mais comum. Normalmente o ultrassonografista ele tem, inclusive também sempre uma rotina com que ele vai fazer o exame dele, né? Por exemplo, começa na bexiga, depois vai pro rim direito, depois sobe pro estômago, depois vai pro fígado, depois volta pro rim esquerdo e assim vai, por exemplo, né? Ou alguma outra ordem, mas normalmente eles seguem uma ordem no caminho que eles fazem o seu ultrassom para não arriscar perder nenhuma estrutura. Aqui é a mesma coisa, né? Então, começando pelo quadrante inicial, que aqui a gente não está falando propriamente os mesmos nomes ali da região hipocondríaca, epigástrica, mesogástrica ali, mas a gente consegue também ter a visualização topográfica da região. O quadrante inicial a gente está se referindo ao início aqui do abdômen lá no diafragma. Então a gente faz a inspeção de diafragma e fígado e aproveita a vesícula e faz a inspeção da vesícula biliar também, que está ali no meio do fígado, né? Quais são as ideias aqui? Pensando num trauma, num paciente que esteja politraumatizado, um atropelamento, é comum a gente fazer a exploração do diafragma, palpando o diafragma. A gente pega a mão por dentro ali e passa ao longo de todo o diafragma, tenta afastar um pouco o fígado para tentar visualizar realmente o diafragma, afasta caudalmente ali o fígado, afasta caudalmente o estômago e faz a visualização do diafragma e dos hiatos ali diafragmáticos, né? Hiato aórtico, da veia cava e o hiato esofágico. Normalmente, quando a gente faz isso,
a gente ou está procurando uma hérnia diafragmática, uma ruptura no diafragma diante do trauma, ou é comum, principalmente na parte ali de baixo, atrás do fígado, ser uma região que tem um certo acúmulo de hemorragia quando tem sangramento da região ali mais cranial, né? De qualquer origem ali da região mais cranial, como por exemplo do próprio fígado, né? E a vesícula biliar, a gente pode fazer uma leve compressão dela, mas tem que tomar cuidado para não exagerar na compressão e não romper ela na nossa mão. Mas para fazer um teste de obstrução, normalmente se você faz uma compressão nela, ela tem que drenar o líquido que é existente. Muitas vezes, se você tenta comprimir e ela não e esse líquido não é drenado, você pode suspeitar de alguma obstrução. Mas na prática mesmo não é muito comum a gente realizar atualmente esse tipo de manejo, pelo risco realmente de ruptura da vesícula biliar. Então normalmente a gente procura fazer a avaliação da vesícula pelos exames de imagem mesmo, ali do ultrassom, por exemplo, antes da cirurgia, né? Normalmente já é o suficiente, já é bem satisfatório para a gente conseguir fazer as avaliações de obstrução ou não de uma vesícula biliar sem a gente ter que arriscar apertar ela e ela estourar, né? O estômago também ali na região, no quadrante inicial, região lá epigástrica, a gente aproveita para fazer a avaliação, palpar ele, ver se ele não tem nenhum sinal de necrose, pensando às vezes no trauma também, que pode lesionar qualquer tipo de órgão. Avaliação do pilório para saber se está tendo o esvaziamento gástrico, consegue fazer uma avaliação ali um pouco de motilidade ali já também do intestino como um todo, né? Avaliação lá do duodeno também. E o baço normalmente a gente procura focando hemorragia realmente também, né? A gente sempre confere se o baço não está rompido. Em questão dos ramos pancreáticos, veia porta, artéria hepática ali, toda essa região dos vasos principais é uma região muito delicada. A gente normalmente, o pâncreas, a gente inclusive costuma comentar, né? Se você não mexe no pâncreas, a não ser que seja estritamente necessário. Não é o tipo de órgão que você vai ficar puxando, olhando, mexendo de um lado, mexendo para o outro ali, puxando. Você deixa ele quieto lá. Se você não precisa mexer nele, você não mexe, porque quando o risco de você desencadear algumas reações inflamatórias ali no pâncreas que levem depois a problemas futuros no paciente, até no pós-operatório imediato, é significativo. O pâncreas ele é facilmente reativo e dentre situações que podem acontecer da manipulação ali do pâncreas uma pancreatite, realmente ali, o paciente ter sinais de pancreatite pela sua manipulação cirúrgica, de vômito e tudo mais. Ou pior de tudo que pode acontecer né, ainda não se conhece, ou pelo menos eu não conheço propriamente um mecanismo fiel de ação pelo qual isso ocorre, mas a manipulação excessiva do pâncreas desencadeia um fator depressor do miocárdio, né, que é uma substância que cai na corrente sanguínea e que leva o paciente a iniciar uma certa bradicardia ali diante a passagem dessa substância, né? E dependendo do nível de manipulação que você fez e a quantidade de fator depressor do miocárdio que seja liberado diante do excesso de manipulação, pode levar o paciente, inclusive, a uma parada cardíaca que é muito difícil e muitas vezes acaba não sendo possível de reverter e o paciente venha a óbito por conta dessa manipulação desnecessária. Então, por isso que a gente mexe no pâncreas só quando realmente precisa, né? Veia porta, artéria hepática e veia cava caudal, a gente normalmente procura pensando em foco hemorrágico, se elas estão rompidas, né? Veia porta e veia cava, existe uma questão mais específica, mas que daí não seria bem uma cirurgia exploratória, já seria terapêutica, né? Que é a correção de shunt porto sistêmico, né? Então entender essa anatomia, onde fica a veia porta, a veia cava, para cirurgiões mais avançados é interessante também por essa questão de resolver o shunt porto sistêmico. No quadrante caudal, daí, quando a gente viu essa região principal ali de cima, viu as fossas, viu o fígado, a gente, se for perceber, a gente ali já viu todos os órgãos aqui dessa região, até um pouquinho mesogástrica e região epigástrica, só não vimos os rins aqui e essa região mais de baixo, né? Que a gente vai ver
agora, né? Então, quadrante mais caudal, essa região toda de baixo aqui. A gente vai inspecionar o cólon descendente, talvez alguma pesquisa de alguma obstrução também, ou própria ruptura dele. Bexiga, que diante de um trauma também não é tão raro ela ser rompida. A uretra também. Próstata dessa região, a gente normalmente pode fazer a verificação dela. E dos cornos uterinos, a gente consegue fazer a verificação aqui por essa região facilmente. Lembrando que os cornos uterinos, diante de uma exploração, seguindo ainda mais a ideia do trauma, que é o principal motivo da gente fazer uma exploratória, né? Eles têm as artérias uterinas passando lá na lateral. Então, a ruptura no corno uterino causa uma hemorragia severa, bem significativa no paciente, que também pode levar ele ao óbito, ou pelo menos ao choque hipovolêmico aí, se não for diagnosticada, né? Também a gente faz a palpação dos anéis inguinais, para ver se não existe nenhum tipo de alargamento, afrouxamento dos anéis inguinais que permita a formação de uma hérnia. E a gente sempre explora daí o trato gastrointestinal, procurando algum tipo de perfuração, algum tipo de necrose, algum tipo de obstrução, por exemplo, ou algum tipo de atonia da região. Então, a gente sempre tenta seguir, na verdade, não só desde o duodeno, dá pra conferir desde o esôfago abdominal ali, inclusive, papai estômago que a gente tinha falado antes, e vir descendo no duodeno, jejuno, ilho ali, e fazer toda a palpação e avaliação de vascularização até o cólon descendente. Lembrando que o duodeno é onde fica aderido o pâncreas, então na região do duodeno você vai mexer com calma e com cuidado, com muito mais cuidado, ou é a região que a gente procura mais dar uma observada mesmo e não mexer como no jejuno, que no jejuno, por exemplo, a gente pode pegar ele, tirar do abdômen e mexer mesmo nele, sim, tentar sentir se não existe nada dentro dele, por exemplo, um corpo estranho, alguma coisa assim. A gente consegue olhar para um lado, olhar para o outro, ver realmente ali, dar uma esticada ali na árvore mesentérica para ver se não tem nenhuma região mais de necrose, nenhum sangramento mais detalhado. Com o duodeno a gente não fica fazendo isso, a gente mexe nele só no lugar dele, tentando puxar ele o menos possível. Sentiu, não tem nada ali, não tem, né, nada que pareça suspeito, então deixa assim, né? E os linfonodos mesentéricos também. Explorar as calhas, o que a gente se refere a explorar as calhas é basicamente procurando líquido livre, muitas vezes a hemorragia, que são as regiões em que é mais fácil de fazer algum tipo de acúmulo de líquido quando o paciente está deitado, né? Por isso é calha, né? São as regiões mais fundas ali do abdômen. Então, a primeira calha que a gente vai é do lado direito, a fossa ilíaca direita. O que a gente vai fazer é usar o duodeno para retrair o intestino para a esquerda, no caso, e expor a calha direita. No caso, lembrando aqui, o duodeno ele vai estar fazendo a volta dele aqui nessa região, e ele é a última alça logo abaixo aqui do fígado, que fica por cima do rim e do ovário ali, para depois vir todo o jejum. Então, se a gente coloca a mão ali atrás do duodeno e puxa ele aqui, automaticamente a gente puxa todas as alças intestinais do jejum junto, a gente consegue tracionar tudo junto. Então é uma maneira muito mais fácil da gente conseguir, muito mais prática da gente conseguir puxar tudo de uma vez e olhar mais rapidamente aqui a fossa ilíaca direita e realmente perceber se tem alguma coisa, do que ficar puxando alça por alça de jejum até conseguir chegar lá, que daí quando você puxou umas alças, as outras dobraram pelo peristaltismo mesmo, começaram a se mexer e caíram em cima de novo, e você fica naquela briga com o intestino. Então vai lá direto no duodeno, puxa ele por fora ali para não ficar mexendo no pâncreas um pouquinho, e você já vai ter o acesso de uma maneira muito mais prática na região direita. E daí você consegue ver a glândula adrenal direita, o rim direito, o ureter direito também e o ovário direito. Muito comum a gente usar isso e essa outra base aqui, né, ó, pro lado esquerdo que a gente faz, é usar o cólon descendente, que daí é a última parte do intestino que está passando aqui mais externa. A gente tem ou o baço, que a gente usa para deslocar, ou o cólon descendente aqui, qualquer um dos dois a gente consegue pegar e puxar o baço normalmente mais para cima e o cólon descendente realmente para o meio do abdômen. E daí a gente tem a visualização de tudo. Nossa, expor com SX, depois eu tenho que arrumar isso aqui, né, da calha esquerda. Examine o rim, e daí a gente consegue ver também as mesmas coisas, né? Rim, glândula adrenal esquerda, ureter esquerdo e ovário.
A gente usa bastante essas duas técnicas quando a gente está com a desconfiança, que a gente vai fazer tanto a conferência após uma SH na própria cirurgia, quanto se a gente tem que entrar depois de emergência num paciente que, por exemplo, fez uma SH, você sabe que faz algumas horas que o paciente fez o SH e ele não está recuperando, não está muito bem, ele está pálido, está mucosa pálida lá, você desconfia, por exemplo, de uma hemorragia interna, soltou alguma ligadura da OSH. Você vai abrir o paciente, primeira coisa que você vai fazer assim que você abrir o paciente é puxar primeiro o duodeno de um lado, depois vai puxar o cólon do outro, porque o esperado é que ele tenha 3 pontos de sangramento, né? Ou do ovário esquerdo ou do ovário direito, que foi o que você tirou, ou lá de baixo do coto uterino, né? Então, para visualizar os ovários, a gente vai exatamente isso. Abre o paciente, puxa o duodeno para um lado, confere o ovário direito. Ah, tá sangrando? Já faz a ligadura lá. Depois solta, vai lá, puxa o cólon para a região medial, né? Puxa o cólon para a direita e vê a esquerda. Tá sangrando? Já faz a ligadura lá. Depois desce lá para a região pélvica e tira a bexiga, né? Que daí a gente só puxando a bexiga, tracionando a bexiga ventralmente ali para o paciente, né? A gente já consegue visualizar logo abaixo dela o coto uterino também, né? São os três focos que a gente costuma procurar de hemorragia após uma OSH aí, né? Mostrando a utilidade no caso de ter esse costume de fazer esse tipo de manipulação no abdômen, né? Deu para entender essa parte da exploração, como funciona todas essas partes e o porquê, entender essas divisões aqui? Vamos ver. Se quiserem perguntar alguma coisa aqui, ou a gente pode ir para essa parte de suturas já. Então, beleza. Espera. Então agora a gente explorou, viu o que queria ver, fez o que tinha que fazer nesse paciente. A gente tem que fechar agora, a gente tem que fazer tudo voltar ao normal. A gente sempre tenta fazer o possível para respeitar a anatomia inicial, né? Então a gente tirou o intestino, puxou o intestino para o lado, puxou o intestino para o outro, tracionou as coisas. A gente tenta fazer com que as coisas voltem ao lugar, não deixa intestino torcido, nem nada assim do gênero. O que você possa ter realmente manipulado, você tenta conferir, ver se está o mais anatômico possível depois. Um detalhe que ajuda bastante a gente, principalmente na região do intestino ali, a reacomodar ele de uma maneira mais natural, é suspender as paredes abdominais e fazer esse leve chacoalhar com as paredes, que é como está sendo mostrado ali. Você pega as duas ales, suspende e só balança. Não é para fazer chocalho com o paciente, é de um lado para você dar uma balançada de leve assim no abdômen, que com isso o intestino dando essa meio que dançada ali, ele vai também se ajeitando na sua forma que fique mais cômoda ali no abdômen. Essa é a ideia, né? E daí a gente vai para sutura da musculatura. A musculatura, independente de ser na linha alba ou não, né, de ser uma incisão paramediana ou na linha alba, a gente tende a suturar da mesma maneira, né? Que a gente tem algumas possibilidades. O mais comum é a gente utilizar a sutura de sultã, que é a sutura em X ali. Mas também pode ser utilizado o isolado simples. Também pode ser utilizado sutura simples contínua. E também pode ser usado o Reverdun. Eu não lembro de ter visto, de ser comum outras pessoas fazerem, ter visto outras recomendações de suturas diferentes dessas para
para a musculatura ali abdominal. O que eu vejo de comum é isso. O que eu particularmente recomendo é ou o Sultan ou o Reverdun, né? O isolado simples, ele tem a sua função, ele tem a sua base de sustentação, mas como a gente já comentou, o Sultan é mais forte que o isolado simples, e aí essa região de musculatura é uma musculatura que vai ter que aguentar força, inevitavelmente, porque o abdômen ele faz a força de sustentação de todos os órgãos que vão estar ali, o paciente em estação mesmo, se ele ficar parado na gaiola, essa musculatura vai ter que estar sustentando força realmente, que é o peso daqueles órgãos do abdômen. Então tem que ser uma sutura que vá aguentar força, que seja mais resistente. Por isso que acaba sendo mais recomendado o Sultan em relação ao isolado simples e o Reverdun em relação à sutura simples contínua também, né? Afinal, a simples contínua, ela é um pouquinho mais fraca do que a Reverdun, ela cede um pouco mais fácil, apesar de ser mais rápida de fazer. A função do Reverdun, ter aquela ancoragem na sutura, na passagem anterior, é o que dá uma força de sustentação, uma resistência maior para essa sutura, por isso que eu particularmente recomendo ela mais do que o simples contínuo no abdômen. E a preferência que eu dou por fazer o Sultan em relação ao Reverdun é porque, seguindo o princípio de um modo geral das suturas contínuas, mesmo você fazendo as paradas, as interrupções ao longo de uma sutura contínua, a partir do momento que estoura um ponto, você tem a ruptura de vários, né? Que é toda a sequência contínua que você fez. Enquanto quando você tem a ruptura de um ponto isolado, você só tem daquele ponto e os outros continuam sustentando. Então a tendência de você ter uma abertura maior ali da cavidade, uma ruptura maior da cavidade numa complicação pós-operatória, numa sutura contínua acaba sendo maior do que numa sutura isolada. Então o que eu faço? No dia a dia, estou fazendo OSH, estou fazendo remoção de um corpo estranho, o paciente está estabilizado. Qualquer cirurgia, o paciente está estável. Eu fecho no Sultan. O paciente, por algum motivo, o anestesista fala, olha, o paciente tá mal, ele tá descompensando, ele tem que acordar rápido, acelera, esse paciente não tá dando para ficar anestesiado, daí eu fecho no Reverdun, para poder fechar mais rápido, tendo uma sutura ainda de uma maneira um pouco mais segura. Mas nunca usei nem o simples contínuo, nem os isolados simples. Mas tem bastante gente que utiliza e que não tem problema também com isso, né? Então tem variação pessoal um pouco aí também. Um detalhe sempre importante da gente fazer, independente da sutura que a gente esteja realizando, é suspender a parede abdominal na passagem da agulha e abaixar na hora do nó. Por que isso? A musculatura, se a gente deixa ela solta ali, existe o risco, querendo ou não, da gente, quando passar a agulha, beliscar um órgão lá embaixo, né? Então, a ideia da gente suspender essa musculatura é para não existir absolutamente nenhum risco zero mesmo, da gente beliscar qualquer órgão com a agulha. Afinal, os órgãos vão estar lá embaixo, a parede que você vai estar suturando vai estar aqui, né? Então não tem como você beliscar a agulha. Mas agora se a parede está colada ali, está solta em cima dos órgãos, e você sem querer acabar dando uma beliscada ali, às vezes até mesmo sem querer mesmo, um peristaltismo ali de um intestino que faça com que a alça se mexa ali de uma maneira que você não esperava, existe. Então daí por isso fazer a suspensão te dá uma segurança muito maior. E abaixar e relaxar essa suspensão na hora do nó é porque quando você traciona a musculatura para cima, você deixa ela tensa. Então quando o cirurgião vai fechar o nó, ele fecha numa musculatura tensa, ele não consegue dar toda a tração ali que seja necessário. E acontece que daí quando você afrouxa depois que você termina de fazer todos os pontos, por exemplo, e daí solta a musculatura, todos os teus pontos estão frouxos. Então por isso que daí você afrouxa a hélice, o que a gente vai fazer é assim, então o auxiliar vai pegar de volta com as hélices, a musculatura, vai suspender, o cirurgião vai passar a agulha, montou os pontos ali, montou, confeccionou, preparou o sultão, ele vai dar o nó. Aí você abaixa a hélice para a musculatura relaxar, e ele vai terminar de dar o nó, o sobrenós ali, vai lá e corta o fio. Ele vai passar de novo, você suspende, ele passa, daí abaixa e vai ficar nesse processo de levantar e abaixar a musculatura conforme vai passando a agulha ou dando o nó. Tanto que pode perceber que o auxiliar ali, ele tá numa mão com as duas hélices para fazer isso, suspender e abaixar, e na outra tá com a tesoura. Então ele fica com uma mão aqui, uma mão na tesoura, né?
Daí, subiu, passou, abaixou, cortou, subiu e fica nisso o tempo inteiro. Isso é a dinâmica ali na hora da sutura pro auxiliar, né? Enquanto isso, o cirurgião ali fazendo a sutura, né? Um detalhe, não é necessário e atualmente já não se recomenda, eu pelo menos não recomendo mais suturar o peritônio, usar o peritônio, não precisa mais incluir o peritônio. Antigamente falavam-se que você precisava, para poder fazer uma sutura e a sua sutura ter uma boa sustentação, tem que pegar a fáscia muscular, atravessar a musculatura ali e pegar o peritônio interno ali para poder fazer a sutura junto. Atualmente é sabido que não precisa disso. A gente só precisa fazer, na verdade, quando a gente faz tudo isso, que a gente acaba atravessando toda a camada muscular também na nossa sutura, a gente acaba só pegando o tecido a mais, que vai causar uma resistência maior contra a nossa sutura, então tem uma chance maior da gente ter a deiscência da sutura, no caso, pelo excesso de tecido que a gente pegou na nossa sutura. Então a ideia é a gente pegar a fáscia muscular, principalmente, só a fáscia muscular, às vezes a gente pega um pouquinho, né, pensando na musculatura ali, quando a gente consegue fazer a visualização do músculo, a gente pega a fáscia e sai ali mais ou menos no meio do feixe muscular, um pouquinho acima ali no feixe muscular e não atravessando o feixe muscular inteiro. Justamente porque quem faz a sustentação, a camada forte aqui dessa região, que vai que vai aguentar a sutura, é a fáscia muscular. Se você pegar só a musculatura, se você pegar o músculo mesmo para suturar, ele rompe diante da tração que você faz com a sutura. Então o que vai fazer sustentação de verdade é a fáscia, por isso que é ela que você precisa sempre pegar de verdade. E o peritônio, ele tem uma recuperação muito rápida. Quando a gente traciona de volta aqui a fáscia, a musculatura vai encostar e o peritônio por baixo, ele vai ficar um pouquinho afastado ainda um do outro. Porém a recuperação, a regeneração dele é muito rápido. Então ele fecha por baixo da musculatura, independente, ele consegue se regenerar rápido, questão de poucos dias, 2, 3 dias ali, ele já consegue começar a se regenerar rápido, independente de você ter suturado ele, né? E daí por conta disso se torna não necessário, e daí o que tende a ser não recomendado é justamente porque a presença de fios para a região interna ali, quando o corpo for começar a fazer o processo de degradação do fio ou de encapsulamento do fio, se usou algum tipo de fio inabsorvível, é o que dá um risco maior, como o fio vai estar para dentro do abdômen, é o que dá o risco maior de ter algum tipo de aderência dos órgãos naquela região da sutura, né? Então por isso que a gente evita deixar o fio para dentro e por isso que a gente não pega o peritônio na nossa sutura, né? E, mesmo eu tendo falado de tração e tudo mais, de ter que deixar firme, de ter que aguentar sustentação, de ter que aguentar força, essa musculatura, a gente tem que fazer uma tração moderada na sutura. A gente tem que ter noção da força que a gente está fazendo. Não é para lacrar ou não, porque senão a gente vai estrangular o tecido. Estrangulando o tecido, ele vai entrar em hipóxia, vai necrosar, e daí você vai ter deiscência da sua sutura, porque o tecido morreu diante do estrangulamento que você fez, né? Então você tem que fazer com que as bordas fiquem bem coaptadas, você tem que dar uma certa tração ali no teu nó, mas não é na força com que você vai fechar o teu nó que você vai dar a segurança na tua sutura, e sim no tamanho da tua sutura. Não tem que ter a padronização correta ali de espaçamento entre as suturas, do tamanho das suturas, seguir aquele padrão que a gente tinha explicado na aula sobre suturas, para você poder ter a tua segurança, não na força com que você vai fazer o teu nó. Feito isso, a gente vai para o subcutâneo. O subcutâneo a gente costuma fechar de maneira contínua. Aí tem vários, a gente pode usar o contínuo simples ou o Cushing, que nesse caso seria mais corretamente chamado de Connell, ou até muitas pessoas preferem fazer diretamente a sutura intradérmica mesmo ali, e que acaba sendo mecanicamente para confecção é o mesmo tipo de padrão que a gente utiliza, né, daquelas passagens paralelas umas nas outras, né? Eu tinha comentado isso com vocês na aula de suturas, né? E também uma outra questão mais atual que a gente tem é que não se ancora a musculatura. A gente não tem o costume mais de ancorar essa sutura do subcutâneo na musculatura. Antigamente, o que a gente fazia? Vocês vão encontrar bastante gente fazendo, né? Eu, inclusive, comecei aprendendo assim, né? Você vai tá fazendo ali o Cushing, dá algumas passadas,
Aí você pega aqui no meio da musculatura, na lateral, no paralelo ali da onde você fez os teus sultan, e dá uma beliscada na musculatura e depois continua, para ter uma aderência e ter uma fixação do tecido subcutâneo naquela região. Mas a ideia do tecido subcutâneo é que ele deslize realmente sobre a fáscia muscular, né? Então, essa aderência não é recomendada que seja feita, né? A gente procura fazer algum tipo de ancoragem assim apenas quando a gente tem, então, algum tipo de divulsão muito excessiva que a gente precise fazer, não algum tipo de cirurgia reconstrutiva, dependendo da situação ali, a remoção de algum tipo de tumor às vezes, é apenas quando a gente desconfia que vai ter um acúmulo muito significativo ali de seroma, para tentar diminuir essa questão de espaço morto, mas não como padrão nesse quesito, que não tem nenhum tipo de espaço morto ali, então a gente não tem por que promover essa aderência, essa fixação a mais ali do tecido, né? Então é melhor que um deslize sobre o outro, é a maneira mais fisiológica, mais natural deles ficarem. Mesma ideia, tração moderada o suficiente para a posição da pele. Tá vendo como que tá a pele aqui após o Cushing desse cirurgião? A pele não está lacrada uma na outra, ela está simplesmente bem coaptada. E isso, para ela ficar bem coaptada, não é diante da força com que você vai fazer a tração no teu fio, e sim diante da técnica que você faz a tua passada. Se você fizer a passagem errada do fio, por mais que você tracione, você não vai conseguir deixar a pele bem coaptada. E daí a sutura de pele, que aí é uma das regiões que a gente mais tem variação, na verdade, que pode ser feita, né? Pode ser fechada em sutura contínua, a pele, aí sendo utilizado contínuo simples, ou Wolff contínuo, ou Reverdun, inclusive. Eu particularmente não curto muito, não sou muito chegado nas suturas contínuas para a pele, pela questão do tipo de cicatrização que acaba sendo feito. Normalmente fica uma cicatriz um pouco menos estética na maioria das vezes do que o isolado simples, por isso que eu prefiro o isolado simples de um modo geral para fazer o fechamento cutâneo, né? Também pode ser utilizado o Wolff ou o Sultan, que muitas pessoas acabam utilizando porque eles aceleram muito o processo, é muito mais rápido também do que fazer um isolado simples, né? E fica um pouco melhor também do que o simples contínuo na maioria das vezes, e ainda tem aquela questão da segurança de se soltar um ponto, não solta todos, que isso vai ser sempre um ponto contra os contínuos em relação aos isolados. O Donati, que a gente costuma usar também, como eu falei para vocês, como variação, ou o Lambert ali, diante de alguma tração que você precise, de algum reforço que você precise nessa sutura de pele, por exemplo, grandes animais. Na veterinária não é comum. Na veterinária que a gente vê de rotina, que eu vejo bastante as pessoas fazendo o simples, o Wolff, o Sultan, e normalmente quando fazem contínuo eu vejo fazendo o Reverdun. E, como já também comentado, o objetivo é a posição, manter a posição da pele, ou seja, não apertar o nó exageradamente, e isso também, esses detalhes sobre isso, a gente falou na aula de suturas, né? Todos os porquês de não apertar o nó exageradamente. Feito, terminado os pontos ali, a gente vai para a limpeza da ferida cirúrgica, para os cuidados pós-operatórios desse paciente, né? Então, a água oxigenada é muito comum as pessoas utilizarem no pós-operatório para fazer a limpeza do sangue, e é importante lembrar que ela serve só para isso mesmo. Atualmente já é sabido que a água oxigenada não tem nenhum poder ali de desinfecção de verdade da ferida, nem nada do gênero como antes se tinha essa noção, né? Então, ela só é utilizada para tirar o excesso de sangue também, e um detalhe, ela retarda a cicatrização, né? Então, a utilização da água oxigenada, quando ela entra ali na ferida cirúrgica, pela oxidação que ela faz ali da região, ela atrapalha a cicatrização do tecido. Então, a gente só usa ela no pós-operatório imediato ali, assim que terminou a cirurgia, para tirar o excesso de sangue, principalmente ao redor, o que pode acabar tendo ficado fora ali do sítio cirúrgico, né, que tenha escorrido de alguma maneira no paciente, e saiu o excesso de sangue, não usa mais, porque se ficar usando ela ao longo do dia, ao longo dos próximos dias para fazer a limpeza constante do seu ferimento, você vai ter uma cicatrização retardada.
Para isso, a gente não usa oxigenada, a gente usa os antissépticos ou realiza os curativos, né? Antisséptico, quando a gente também passa logo no pós-operatório, então limpou com água oxigenada, tirou o excesso ali, a gente passa o antisséptico de volta para poder depois fechar com o curativo. É importante a gente lembrar de usar sempre o mesmo da antissepsia. Então, fez antissepsia com PVPI, depois você passa PVPI. Fez antissepsia com clorexidine, depois você passa clorexidine. Porque um neutraliza o outro, né? Então, se você usar um e depois usar o outro, você está, na verdade, se atrapalhando, né? Então, mantenha o mesmo padrão que você começou fazendo. E daí a gente costuma fazer, na maioria das situações, curativo com gás micropore ali no abdômen, mas é bem variável isso, na verdade, né? E com pomadas que pode ser opcional, né? Você botar ali algum tipo de produto, qualquer um dos que a gente tem aí de pomadas, tanto veterinárias quanto humanas, que podem ser utilizadas, existem diversas que podem ser utilizadas para o fechamento ali do curativo embaixo da gase e do micropore, né? O que eu disse que é meio variável de fazer o curativo é porque isso a gente já tem um detalhe importante e conhecido que a gente sabe que faz muita diferença na recuperação geral do paciente, não pensando exclusivamente no ponto de vista técnico cirúrgico aqui, né? Que são, principalmente quando a gente pensa em gatos, que é a questão de se adaptar ao curativo ou as formas ali de recuperação. Muitos pacientes eles se incomodam mais ainda com o curativo, de você fazer o curativo, e tentam mexer mais ainda na região, do que se você deixa o curativo aberto e recomenda ao proprietário fazer uma limpeza mais frequente. Então é muito comum, eu passo para vários proprietários essa recomendação de, na verdade, já que o gato, por exemplo, não consegue se adaptar com uma roupinha, com o cone, fica mais de olho no gato e fica limpando o tempo inteiro. Percebeu que o gato tá se limpando, tá querendo se lamber lá, vai ter que ficar passando antisséptico a cada meia hora ali no paciente, né? Logicamente, o ideal seria se o paciente consegue ficar com algum tipo de contenção, roupinha cirúrgica, manter o curativo, ficar com o colar elisabetano, mas a gente sabe que na realidade não é 100% dos pacientes que a gente vai conseguir que façam isso, né? Então, a limpeza também constante ali, o cuidado de manter essa limpeza com antisséptico ou com soro, pelo menos ali da ferida cirúrgica, é importantíssimo nesse pós-operatório. E antibióticos e anti-inflamatórios conforme necessário, de acordo daí, o que vai variar não é aí a tendência não é pela laparotomia exploratória em si, e sim pelo que você foi fazer com a laparotomia exploratória, né? Então aí antibiótico vai variar bastante, né? Se invadiu um trato urinário, um trato digestório, se era uma hemorragia, né? Dependendo do que fosse. A aula da parte de laparotomia exploratória a gente encerra por aqui, né? Passei tudo da parte dessa exploração básica para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, se não estão com dúvidas, só conseguindo revisar um pouco a matéria é tranquilo, essa parte de conseguir é, pegar os detalhes também, né? Como eu disse, por enquanto, as partes de técnica cirúrgica acabam sendo muito fixas, as coisas, né? É um pouco de
decorar ali, eu acho que fica um pouco mais fácil entendendo, conseguindo ter essa visualização de tudo que eu falei, né? Conseguir realizar na cabeça aqui, né? A visualização de todas as estruturas. E eu acho que conseguindo pegar a aula, eu vou tentar passar algumas imagens a mais para vocês ali, tentar fazer alguns links de alguns vídeos que possam talvez facilitar para vocês ali no AVA. E daí e qualquer coisa, de qualquer maneira, eu vou deixar o fórum aberto para vocês irem mandando as dúvidas ao longo da semana e de qualquer uma das áreas, né? Eu vou tentar manter todos os fóruns abertos até o final do semestre, no caso, né? Ou pelo menos até a época das provas ali, a gente deixa todos os fóruns do primeiro bimestre abertos. Sim, a minha ideia da prática, no caso, vocês estão conseguindo fazer a das suturas? Se vocês estiverem conseguindo fazer a das suturas, o melhor de tudo que vocês têm para fazer para conseguir aproveitar esse tempo é vocês continuarem treinando no paninho, porque mesmo às vezes podendo parecer estranho, faz muita diferença. A destreza manual, a questão de mão ali para fazer as coisas, realmente o pano ajuda muito. Qualquer tipo de método alternativo que vocês consigam usar, na verdade, ajuda muito, porque é alguma prática que vocês estão tendo, é algum treino de destreza que vocês estão tendo, né? E na verdade, o primeiro bimestre, ele é baseado só nisso, né? O primeiro bimestre, ele é inteiro só dessa parte de suturas, daquela parte de instrumentação cirúrgica que eu passei da mesa para vocês. Que seria melhor também se vocês tivessem o material, mas pelo menos tendo o vídeo ali todo, eu tenho o equipamento completo aqui em casa, né? Então aquele vídeo que eu passei para vocês, vocês conseguem realmente visualizar todos os materiais. É, e a parte de mexer com os cadáveres, vocês só teriam de qualquer forma no segundo bimestre, né? Então daí é por isso que por enquanto pra gente, se vocês estiverem conseguindo fazer essa parte do treinamento de suturas, vocês estão conseguindo fazer exatamente a prática que a gente estaria fazendo na Tuiuti mesmo. O que talvez comprometeria a gente seria a parte de quando começar a ter cadáveres, mas considerando que a gente consiga fazer as aulas voltarem para o segundo bimestre, a gente não vai ter perdido nada nesse quesito. Aí que tá pra mim, inclusive, a grande importância de vocês conseguirem dar um jeito de fazer essa parte do treinamento de suturas em casa. A gente tá simplesmente conseguindo fazer a nossa prática, né? Até inclusive alguns monitores me deram a ideia de talvez, se vocês tiverem esse interesse, eles também conseguirem ajudar vocês via Zoom, via qualquer tipo de streaming dessa maneira. Aí vocês conseguirem se reunir com eles para eles tirarem dúvida de vocês em outros horários, caso vocês se interessem por isso. A aula de segunda via Skype vai ser disponibilizada sim. Não necessariamente a gravação completa do Skype, até porque que eu me lembro foi na turma de vocês que eu acabei uma hora cortando a gravação sem querer mesmo e eu não tinha visto, mas eu vou fazer a gravação da aula em si editada de cada uma das técnicas ali e vou disponibilizar no canal, nesse canal aqui do YouTube também, então vocês vão ter de qualquer forma a videoaula de cada uma das técnicas ali e mantém o mesmo padrão, né? Vai existir o fórum para vocês poderem me mandar pergunta e quem tiver até inclusive no celular ali pode me mandar a mensagem, me mandar a pergunta, mas o melhor é que vocês utilizem realmente o AVA para fazer essas perguntas e fazer esclarecimento de dúvidas pra gente ter todo o registro também aqui da nossa aula, né? Entortei a agulha. Facilita. Se vocês estão falando da agulha reta, qualquer uma delas facilita. Você tem que tomar cuidado para não quebrar a agulha fazendo isso. Os nós de mão é complicado pelo meu vídeo mesmo, não deu certo pra entender pelo meu vídeo. Isso é algo que também a gente pode tentar abrir alguma outra videoaula, até alguma videoaula em streaming para eu conseguir passar para vocês, ou até os monitores mesmo também fazerem isso, né? Se vocês tiverem esse interesse, que daí eles também conseguem exercer a função deles, digamos ali, de monitoria, de poder ajudar vocês com as aulas práticas. Eles conseguem daí ajudar vocês via streaming tanto das suturas quanto dos nós de mão. O que vocês acham sobre isso? Qual a opinião de vocês sobre isso?
Que daí o que dá pra fazer é, por exemplo, eu combino com eles horários que eles vão estar disponíveis. Ah, tal monitor vai estar disponível, sei lá, da 1h30 às 3. Aí outro monitor vai estar das 4 às 5. Alguma coisa assim, por exemplo, sabe? Acostuma, uma hora acostuma. Então, beleza. Eu vou começar a mandar mensagem pra eles hoje, então, e vou ver se todos concordam. Daí a gente já passa a ter isso. Aí a gente vê algum horário que dê certo deles combinarem. Vamos ver se talvez a gente até faça algum grupo. Eu posso colocar os monitores e a representante de vocês, né? Giovana, né? Pra daí ter essa questão de acerto de horários, né? De que horas que estariam disponíveis para vocês poderem fazer essa retirada de dúvidas, então, né? Da aula de hoje, em si, teórica, vamos ficar só com a laparotomia, porque, como eu disse também, a parte mais que eu considero ainda mais importante, se todo mundo estiver conseguindo ir fazendo aos poucos, de alguma maneira ou de outra, e conseguindo fazer as suturas, é vocês priorizarem para a gente não perder essa parte de prática, ainda mais que a gente vai conseguir ter, nesse caso, um pouquinho de sorte, né? E ter aí umas 2 semanas a mais no primeiro bimestre por conta do atraso das provas, né? Então vocês têm tempo para conseguir fazer essas coisas e treinar mesmo assim, né? Então o resto da aula de hoje, no caso, eu ainda posso inclusive ficar com a streaming aberta para vocês, se vocês quiserem, ou e de qualquer forma estarei ativo, mas eu vou disponibilizar, na verdade, vou priorizar disponibilizar para vocês treinarem as suturas contínuas, mostrar, soltar o vídeo para vocês das suturas contínuas, que daí é a última parte que falta, é a única parte que ainda falta de aula prática desse primeiro bimestre. Daí vocês têm todo o conteúdo do primeiro bimestre prático para poder fazer o treinamento, né? Não sei se vocês se interessam ou não, mas eu posso tentar aqui em casa, porque eu tenho esponjinha, né? Não vai ficar exatamente as coisas, porque eu não tenho os acionadores certinhos, mas eu posso tentar fazer vídeo de paramentação cirúrgica para vocês. Que eu me lembro, eu tenho um avental aqui em casa também. Eu posso tentar fazer vídeo da parte de paramentação para vocês terem de registro também, já que vocês não estão podendo ir lá na Twitch treinar nem nada, né? E daí que vocês podem até de alguma maneira, meio forjado ali, mas vocês conseguem treinar em casa para memorizar. O que vocês acham também dessa possibilidade? Daí eu solto retroativo aí, né? O vídeo da paramentação. Vou respondendo aí o que vocês acham, eu já volto aqui rapidinho.
Tá, então eu vou fazer. Ah, se bem que eu acho luva pra vender em algum canto. É. Tá, eu posso fazer sim, vou atrás de fazer a parte da paramentação. Então, e sobre agora, inclusive eu tava pensando aqui, vocês. Eu posso fazer a parte também de apresentação das suturas pra vocês aqui também, só que que eu não sei se ficaria bom por ser a parte prática agora sim na stream, pela questão daí do atraso. Aí isso eu acho que acabaria sendo um problema. Qual que vocês preferem? Que eu tente fazer agora sim no ao vivo, pra ver se vocês conseguem acompanhar a parte das suturas, ou vocês preferem que eu poste o vídeo gravado e daí depois vocês me mandem as dúvidas, ou a gente tenta te fazer as streams aí de dúvidas depois. Quer dizer, a stream de dúvidas vai existir de qualquer jeito, né? Mas vocês preferem que eu tente fazer agora aqui ao vivo as suturas, mostrando pra vocês, ou vocês preferem que eu faça que eu disponibilize o vídeo gravado? Então, beleza. Então eu vou encerrar aqui a streaming. De qualquer forma, já vou soltar ali os fóruns para quem quiser ir soltando pergunta poder ir fazendo. E daí, daqui a pouco, não vai ser tão de imediato, em meia hora, né? Mas daqui a pouco já aparecem, eu coloco os links ali, aproximadamente, vamos ver, uns 40 minutos talvez ali. Eu consiga deixar os links disponíveis para vocês ali no Ava, então. Tranquilo? Qualquer coisa, podem vir atrás de mim da maneira com que vocês preferirem, e-mail, WhatsApp, pelo Ava ali, mas estarei à disposição. Até depois então a todos e bom dia.
Michele, tudo certo? Ontem tinha me falado já sobre esse paciente, mas eu já